Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Nós veremos aqui acerca da estabilidade da família. Não importa as circunstâncias, a vontade de Deus é que a família esteja junto. Seja casado com crente ou casado com não crente, ou crente não crente, a família deve permanecer junta. Deus, Ele ama a família, Ele instituiu a família bem antes de religião, né? Bem lá no principinho, quando Deus cria o homem, cria a terra, cria os animais, cria o homem, Deus ali, Ele institui a família. E não há nada, né, de acordo com a vontade de Deus, que possa vir destruir a família. A vontade de Deus é que a família permaneça, mas nós vemos, né, que forças do mal se levantam para destruir aquilo que Deus considera como sendo mais precioso, que é a família. Nós vamos continuar lendo aí o capítulo 7, a partir do verso 12, e ainda sobre a questão da dúvida dos coríntios. Aqui no capítulo 7, Paulo usa o capítulo 7 todo para responder acerca dessa dúvida que os coríntios tinham. E nós aprendemos várias lições com a dúvida deles, né, com a dúvida que eles tinham, que são importantes para nós hoje. Vamos fazer a leitura então aí a partir do verso 12. Diz aí, ó: aos mais digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e essa consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ele, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Ante cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordena em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não se desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo escravo, não te preocupas com isso, mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo do Senhor. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homem. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Amém? Vamos orar para que o Senhor nos ilumine. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos a Ti em busca de iluminação, ó Deus. Nós te suplicamos, Senhor, nessa noite, que o Senhor nos conceda graça, de maneira que nós possamos ouvir a Sua palavra, de maneira que nós possamos conhecer, de maneira que nós possamos entender, de maneira que nós possamos buscar o Senhor cada vez mais. Por favor, ó Deus, não permita que essa palavra fique apenas no falar, mas que ela possa penetrar nos nossos corações e produzir frutos. Nos ajude, ó Pai, a andar nos seus caminhos, nos ajude, ó Pai, a viver para a honra e para a glória do seu nome. Abre os nossos olhos, ó Deus, eu te peço, abre o nosso coração, o nosso entendimento, nos dê força, Senhor, nos dê compreensão, nos ajude a viver para Ti, nos ajude a viver para a honra e para a glória do seu santo nome. Tem misericórdia de nós, ó Pai, eu te peço. Nos conceda a sua graça, Senhor, essa noite. Nos ilumine, Senhor, para que nós possamos compreender a sua palavra. Eu te peço, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus, que o Senhor me use para que eu possa anunciar a sua mensagem essa noite. Que eu apenas abra a minha boca, ó Deus, e que o Senhor fale através de mim para que o seu povo possa ouvir qual que é a sua vontade, compreender qual que é a sua vontade, ó Deus. Por favor, nos ajude em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como eu disse, nós estamos estudando o capítulo 7, onde que Paulo trata da dúvida dos coríntios. O ponto de Paulo aqui é esclarecer a dúvida dos coríntios.
Como nós já vimos, os coríntios tinham uma dúvida. Nós não temos essa dúvida por escrito, mas por essa mensagem nós fazemos a ideia de qual seja essa dúvida. E a dúvida deles era acerca de qual era a melhor forma para servir a Deus. Qual era a melhor maneira que eles poderiam se empenhar para servir a Deus? Solteiros, casados, qual que era a melhor forma? Sendo circuncidado, não sendo circuncidado, cumprindo rituais e não rituais, qual que era a melhor forma de servir a Deus? Então Paulo começa a esclarecer essa dúvida, mostrando para a igreja de Corinto a importância do casamento, os deveres do casamento, o quanto que o casamento é importante diante de Deus. Ele continua ensinando que o casamento ele deve ser mantido, não importa as circunstâncias, o casamento ele precisa ser mantido, e que se eles se separassem para servir a Deus, eles estariam andando na contramão, naquilo que era contrário à vontade de Deus. A vontade de Deus é que a família permaneça, custe o que custar, que a família permaneça. Nós vemos... na sexta-feira passada nós estudamos aí acerca do primeiro grupo, A igreja tem 3 grupos, que Paulo trata dos 3 grupos. Primeiro é o grupo dos cristãos casados com cristãos, que é o que nós vimos, os deveres, as responsabilidades e as graças do casamento. O segundo grupo, que é o que nós veremos hoje, é o grupo dos cristãos casados com não cristãos, os cristãos casados com incrédulos, que é o que nós vemos hoje, que Paulo fala que o casamento deve ser mantido se as duas partes quiserem. E nós veremos no próximo culto, se Deus permitir, o terceiro grupo, que é o grupo dos cristãos que são solteiros. Então nós vemos instruções de Paulo hoje acerca dos cristãos casados com cristãos não cristãos, os cristãos casados com não cristãos. Ou seja, um cristão casado com incrédulo. Nós vemos alguns pontos com relação a esse ensinamento de Paulo. O primeiro ponto que nós vemos aqui é que o casamento ele é indissolúvel, ou seja, o casamento ele não pode ser dissolvido. O casamento, a vontade de Deus é que o cristão casado, a pessoa casada, permaneça casada para sempre. Nós vemos isso do verso 10, nós estudamos na sexta-feira passada, e nós vemos que Paulo continua nesse mesmo tema, nos versos 12 e 13, ele diz, vamos fazer a leitura do verso 10, depois nós fazemos o verso 13, 12 e 13. Diz assim, verso 10, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor. Paulo vai falar aqui do mandamento que o Senhor deu. Quando Paulo fala ordeno não eu, mas o Senhor, Paulo está trazendo para os coríntios um ensinamento que Jesus já tinha dado. Então esse ensinamento que Paulo vai tratar agora de cristãos casados com cristãos, de que o casamento não deve ser dissolvido, que o casamento deve ser mantido para sempre, Jesus já deu. E nós vemos que em Mateus 19 Jesus diz que a vontade de Deus é que não haja separação, que não haja divórcio, que a vontade de Deus desde o princípio foi que o homem permanecesse com a sua esposa e a esposa com o seu marido até o final da sua vida. Minha garganta começou a coçar. Então, Paulo ele vai dizer, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor. Ou seja, esse é um ensinamento do Senhor, que a mulher não se separe do marido. Ou seja, o Senhor Jesus já ensinou que a mulher não deve se separar do marido. E nós temos várias passagens bíblicas que demonstram isso. Se porém vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Então esse era o ensinamento do próprio Senhor Jesus, que o marido não deve se separar da mulher, e a mulher também não deve se separar do marido. Esse é o ensinamento do próprio Senhor Jesus. Por isso que Paulo diz, isso ordena o Senhor e não eu. No verso 12, Paulo vai dizer, aos mais digo eu, não o Senhor. Aqui Paulo não está contradizendo o ensinamento de Cristo, nem a Cristo contradizendo o ensinamento de Paulo. Aqui Paulo, obrigado. Aqui Paulo vai tratar de um assunto que Cristo não tratou nos evangelhos. Cristo não falou de como deveria ser o casamento de um crente com um incrédulo. Cristo não tratou desse assunto no evangelho, mas o casamento Cristo tratou, que o homem não se aparte da mulher.
Paulo ele vai tratar desse assunto, ele vai dar instruções que Cristo ainda não havia dado. E nós vemos, ele diz, ó, verso 12, aos mais digo eu, não o Senhor. Ou seja, aqui Paulo está dizendo que o Senhor não está dizendo isso, ele está tratando de um assunto que Cristo não tratou dos evangelhos. Por isso que diz, digo eu e não o Senhor. O que ele diz? Qual que é o ensinamento? Qual que é o ensinamento que ele vai trazer? Ó, se algum irmão tem mulher incrédula e este consente em morar com ele, não a abandone. Então Cristo não tratou desse assunto, mas Paulo está tratando agora, né? Como apóstolo, com a autoridade apostólica que ele tinha para tratar desse assunto, ele diz, se um irmão tem mulher incrédula e essa consente, quer continuar morando com ele, ele não deve abandoná-la, né? Morar com ele, não a abandone, ele não deve abandonar. O marido que tem mulher incrédula não deve abandonar. Da mesma maneira, a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixa o marido. Então esse ensinamento, Paulo está dando esse ensinamento que Cristo não deu. Por isso ele diz, isso diz eu e não o Senhor, porque é um ensinamento com autoridade apostólica, inspirado pelo Espírito Santo que ele dá. Que o marido que tem mulher incrédula não se separe dela, e a mulher que tem marido incrédulo não se separe dele. É importante ressaltar aqui que Paulo não está falando de relacionamento misto, de casamento misto. Aqui Paulo não está ensinando que um cristão deve casar com incrédulo. Paulo não está ensinando isso. Paulo deixa claro que essa não é a vontade de Deus, que o cristão ele deve casar com o cristão. Por quê? Nós vamos ver o porquê lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, Paulo ele vai dizer que não há comunhão entre o crente e o incrédulo. Ele não está falando aqui de casamento misto, ele está falando aqui de casamentos de pessoas que já eram casadas e ouviram o evangelho, uma se converteu e a outra não se converteu. Paulo não está falando aqui de relacionamento misto, ou seja, um cristão com um incrédulo, porque um cristão com um incrédulo não é da vontade de Deus. Deus não quer que um cristão se case com um não cristão. É por isso que nós ensinamos na igreja, né, que o casamento misto não é agradável com Deus. Um casamento misto é desobedecer à vontade de Deus. É por isso que os jovens e as meninas que não são casados ainda devem orar a Deus para que Deus lhe dê um marido ou uma esposa que seja crente. Porque a união mista, ela não é bem vista com Deus. Paulo vai tratar disso aí em 2 Coríntios, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 14. Ele diz aí, ó, verso 14, diz assim, ó, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Ou seja, o cristão não deve se pôr em julgo desigual com o incrédulo. Ele diz por quê? Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que sociedade, que união pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? A luz e as trevas não se misturam. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que harmonia que há entre Cristo e o diabo? Que união do crente com o incrédulo, né? Ele coloca aqui na mesma lista. Que união que pode haver entre aquele que crê em Deus e aquele que não crê em Deus? Então o casamento misto não é agradável a Deus. É desobediência ao casamento misto. Então é importante nós observarmos esse ponto aqui. Então o que nós aprendemos aqui nesse primeiro tema é que o casamento ele é indissolúvel, ou seja, a vontade de Deus para o casamento é que ele permaneça até que a morte separe, né? Essa é a vontade de Deus para o casamento. O segundo ponto que nós vemos aqui é as bênçãos que Deus consente aos crentes. E essas bênçãos que Deus consente aos crentes, elas são tão maravilhosas que abrange até o incrédulo. As bênçãos de Deus, que Deus consente ao crente da relação, do casamento, é tão poderosa que ela afeta, que ela abrange até o incrédulo. É o que diz aí no verso 14, ele diz, ó, por que a mulher incrédula não deve separar do marido crente, o marido crente não deve separar da mulher incrédula? Ele diz, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. Esse santificar aqui não é salvar.
Esse santificar, que é importante nós observarmos, porque a santificação é a salvação. Esse santificar aqui não significa que a mulher incrédula, a mulher crente, se ela continuar casada com o marido incrédulo vai ser salvo por causa dela. Não é isso. Esse santificar aqui significa que o incrédulo ele será abençoado por causa do crente. A esposa incrédula ela será abençoada por causa do marido crente. O marido crente será abençoado por causa... o marido incrédulo será abençoado por causa da esposa crente. A esposa incrédula será abençoada por causa do marido crente. E essa bênção afeta até os próprios filhos. Ele continua, ó. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. A bênção que Deus concede ao crente, ela é tão maravilhosa que toda a família é abençoada por causa daquele que crê, daquele que realmente crê. Então aqui o que nós aprendemos é que nós vemos aqui uma coisa maravilhosa, né? Que a família toda ela é abençoada por causa do crente. Deus ele é fiel, Deus ele é bondoso, né? Deus ele é bondoso para aquele que teme. Aqui, essa bênção, eu gostaria só de chamar a atenção para essa bênção aqui que o marido, a esposa e os filhos recebem. Eu só gostaria de chamar a atenção para essa bênção, porque essa bênção, a maior bênção, na verdade, a maior bênção de todas, que tanto o incrédulo tem acesso, quanto os filhos têm acesso na união, onde que um é crente e outro não é a bênção do Evangelho. Se numa união, num casamento, o marido ele é crente e a esposa não é crente, por causa do marido crente, a esposa ela está embebida na maior de todas as bênçãos, que é o Evangelho. Ele ouve, o incrédulo ouve o Evangelho, os filhos ouvem o Evangelho. Então o Evangelho é a maior de todas as bênçãos. Por isso, eles são santificados, porque eles estão ali, né, e têm acesso ao Evangelho por causa do crente. Terceiro ponto que nós vemos aqui é um caso de divórcio, né, um caso de separação. Verso 15 ao verso 17. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Aqui, nós sabemos que o casamento ele é indissolúvel. Mas de acordo com a confissão de fé que nós temos, há dois casos em que Deus permite o divórcio. Há dois casos em que Deus permite o divórcio. A maior parte das pessoas concorda, mas tem pessoas que concordam que o casamento não tem opção de divórcio. Nós temos a confissão de fé e nós acreditamos que há dois casos em que Deus permite. Só ressaltando que não é a vontade de Deus o divórcio, de maneira nenhuma Deus permite, ele diz que permite por causa da dureza do coração. O primeiro caso, nós vemos em Mateus, capítulo 19, quem tiver com a Bíblia puder abrir, Mateus 19, só que deixa o dedo aí que nós vamos voltar rapidamente para aí. Mateus 19, no verso 9, Jesus vai dizer, eu porém vos digo, quem repudiar a mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra comete adultério. E quem casar com a repudiada comete adultério. Então Jesus está ensinando aqui acerca do casamento e ele diz que em caso de relações sexuais ilícitas, a parte inocente ela pode propor o divórcio. Ou seja, o marido trai a esposa. Se a esposa quiser, ela pode propor divórcio, nunca a parte culpada. Então, nesse caso, Cristo ele permite, Deus ele permite o divórcio. E o segundo caso, né, que nós vemos é esse do capítulo 15. Se o incrédulo quiser apartar, você não consegue prender ele, né? Você pode dar a carta de divórcio. Se você é casado, se a pessoa é casada com um marido crente e o marido crente não quiser mais viver com essa pessoa, ele quiser apartar,
não tem como prendê-lo, né? Então, nesse caso, Cristo permite o divórcio. Então, são esses dois casos na Bíblia que Deus ele permite o divórcio. Nós acreditamos nesses dois casos, mas tem gente que nem nesses dois casos aceita, né? Mas são esses dois casos. Por quê? Por que Paulo fala que é bom que a mulher continue casada, ainda que o marido seja incrédulo, ainda que a esposa seja incrédula? Por quê? Porque pode ser que um dia eles ali, sendo abençoado pelo Evangelho, ouvindo o Evangelho, ele venha se converter. Como nós vemos no verso 16, quando ele faz essas perguntas, pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Né? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus lhe tem chamado. É assim que eu ordeno em todas as igrejas. Assim, se a pessoa é casada com um incrédulo e ela quer continuar, morando junto, vivendo junto, Paulo fala, isso é maravilhoso, pode continuar, porque quem sabe um dia ele pode ser salvo. Mas se ele quiser ir embora, também pode deixar ir embora, porque você não sabe se ele vai ser salvo ou se ela vai ser salva. Então é dessa maneira que Paulo ensina, né? Aí ele diz, é assim, ande cada um segundo Deus lhe tem distribuído. Ou seja, as pessoas devem andar de conformidade com a vontade de Deus. Aí ele conclui, é assim que eu ordeno em todas as igrejas. Esse era o ensinamento que Paulo dava em todas as igrejas. Só lembrando que a dúvida dos coríntios era se era melhor se separar para servir a Deus ou se era melhor casar, qual que era a melhor forma de servir a Deus. E Paulo já aproveita para dizer que o casamento ele é indissolúvel, não há maneira do casamento ser desfeito, o casamento deve ser para a vida toda. Mas, né, há os dois casos em que Deus ele permite, não por ser a sua vontade, né? Eu gosto sempre de ressaltar que a vontade de Deus nunca foi o divórcio. Muito pelo contrário, né? Nós vemos em Malaquias 2,16, que Deus diz que Ele odeia o divórcio. Eu abomino o divórcio, eu desprezo o divórcio. Então, quem quer fazer a vontade de Deus vai fazer de tudo para permanecer casado. Amém? Esse é o terceiro ponto que nós vemos. Esse é o terceiro ponto que nós vemos, que há a possibilidade de divórcio, mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o casamento seja vitalício, né? Que o casamento de Deus seja até que a morte se separe. Essa é a vontade de Deus. Deus não quer que a família se dilua de forma nenhuma. Deus preza pela família. Ainda que um seja incrédulo, Deus quer que a família continue junta, que a família não se desfaça. A família é uma bênção de Deus, é uma coisa maravilhosa, é algo extraordinário para nós. Quarto ponto que nós vemos aqui, é que o importante é agradar a Deus, é guardar a palavra de Deus. Os coríntios estavam com dúvidas, qual que é melhor, de que maneira que eu agrado a Deus, solteiro, casado, circunciso ou incircunciso, qual que era melhor de eu agradar a Deus? Paulo fala que a melhor forma de agradar a Deus é guardar a sua palavra. O importante é guardar a palavra de Deus. Vemos aí a importância de guardar a palavra de Deus. Versos 18 e 19. Ele diz, ele ainda continuando na discussão de que a pessoa deve servir a Deus da maneira que ela está, ele diz, foi alguém chamado estando circunciso ou judeu? Foi alguém chamado sendo judeu? Não desfaça a circuncisão, não precisa deixar de ser judeu para servir a Deus. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não precisa se tornar circunciso para servir a Deus. A circuncisão em si nada é, a circuncisão não tem nem valor. A incircuncisão também não é nada, o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Pode ser que havia ali, na igreja de Corinto, alguém que ensinava que a melhor forma de agradar a Deus era sendo circuncidado. E outros ensinavam que a melhor forma de agradar a Deus era não sendo judeu, porque os judeus haviam rejeitado a Cristo. Mas Paulo fala, não, isso não tem nenhuma relevância. A circuncisão e a incircuncisão, ela não tem nenhuma relevância. O importante é guardar as ordenanças de Deus. O importante para nós que cremos é guardar a palavra de Deus.
Não importa se é casado com crente, se é casado com incrédulo, se é judeu, se não é judeu, se é escravo, se é livre, não importa. O importante é guardar a palavra de Deus, porque é por ela que nós vivemos, é por ela que nós andamos, é através dela que nós seguimos a nossa vida, e por ela nós morremos, e por ela nós temos a vida eterna, a palavra de Deus. Quinto e último ponto que nós vemos aqui é que o ser alguma coisa não significa nada no serviço de Deus. Paulo vai ensinar aqui que ser alguma coisa, ser alguma coisa, ter alguma patente, algum nome, algum renome no mundo, não significa nada no serviço a Deus. Ele diz, verso 20, cada um permaneça na vocação em que foi chamado, ou seja, cada um permaneça do jeito em que foi chamado. Se você está servindo a Deus casado com a sua esposa, com seus filhos, glória a Deus, permaneça da mesma maneira que você foi chamado. Se você está servindo a Deus com um pouco mais de dificuldade, com o marido incrédulo, mas ele quer continuar casado, continue. Eu tem um casal, todo mundo aqui acha que conhece, Ranilson e Julieta. A Julieta, ela crê, Ranilson é mais ou menos, ainda não aceitou a fé, mas está mais para o lado de cá do que para o lado de lá. Se encaixa nesse assunto, eles servem a Deus, ele leva ela para a igreja, ele participa do culto, e é uma bênção. Então Paulo fala, se você foi chamado, uma mulher casada com um marido incrédulo, continua na mesma condição que Deus te chamou. Se você foi chamado para servir a Deus solteiro, você tem o dom de servir a Deus solteiro, você tem o dom do celibato, então continua servindo a Deus, continua nessa vocação que você foi chamado. Se você foi chamado sendo judeu, continua servindo a Deus sendo judeu. Se você foi chamado sendo romano, grego, continue servindo a Deus sendo grego. Se você foi chamado sendo escravo, aproveita a oportunidade para se tornar livre, mas continue servindo a Deus da mesma maneira, porque o escravo não significa que ele tem, porque naquela época podia alguém dizer, mas eu sendo escravo, dá trabalho para me servir a Deus, porque eu sou um escravo. E a igreja de Corinto era formada na maior parte de pessoas que eram escravas, e eram escravos, realmente escravos, pessoas que eram escravas. Nós sabemos o que é um escravo, Aí podia dizer, mas um escravo não serve a Deus melhor. Aí Paulo diz, não, olha o que ele diz aí, foste chamado sendo escravo, ou se você for chamado por Cristo sendo escravo, não te preocupes com isso. Você pode servir a Deus sendo escravo, mas se ainda pode tornar-se livre, aproveita a oportunidade. Se você foi chamado para servir a Cristo sendo escravo, não se preocupe, você pode servir a Cristo sendo escravo. Uma pessoa que é uma serva, que é um escravo, que trabalha sem receber pagamento, que é um escravo. Mas se você pode se tornar livre, aproveita a oportunidade, porque quem que era escravo, que não gostaria de ser livre, escravo de homens, como ele vai dizer lá no final. Aí ele continua, porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. A pessoa que foi chamada sendo escravo, ela é livre no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo do Senhor. De uma forma ou de outra, escravo, não adianta. Podemos servir a Deus de uma maneira melhor, nós precisamos guardar a vontade de Deus. Escravo, livre, nós devemos guardar a Deus. Ele vai dizer por que nós nos tornamos escravos do Senhor. Verso 23, porque por preço fostes comprado, não vos torneis escravos de homem. Ou seja, é melhor ser escravo de Cristo do que ser escravo de homem. Lembrando que lá no princípio eles diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de fulano de tal. Ela fala, não vos faça escravo de homem. Ser escravo de Cristo é a melhor coisa que tem, porque nós temos o melhor de todos o Senhor, e esse melhor de todos o Senhor, Ele nos promete coisas excelentes, a vida eterna, as bênçãos das bênçãos, que é a salvação. Aí ele finaliza, ele conclui dizendo, irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Não precisa se separar para servir a Deus, não precisa deixar o marido incrédulo para servir a Deus, não precisa ficar sem casar para servir a Deus. É melhor, O solteiro cuida melhor das coisas de Deus. É o tema que nós vamos tratar na próxima área. Porém, não precisa. Pode servir a Deus sendo casado, pode servir a Deus sendo casado com crente, sendo casado com ímpio, pode servir a Deus sendo escravo, pode servir a Deus sendo judeu, pode servir a Deus sendo grego. O importante, como ele diz, eu finalizo com isso, o importante é guardar as ordenanças de Deus.
Um conselho que eu daria para qualquer pessoa na face da terra: se você quer herdar a vida eterna, se você quer ver dias felizes, se você quiser herdar aquilo que tem de maior valor, guarde as ordenanças de Deus, guarde a palavra de Deus, guarde no coração, abra o coração e deixa que essa palavra entre, obedeça, viva pela vontade de Deus, porque ela é a melhor. Se nós vivêssemos pela nossa própria vontade, nós estaremos perdidos. Se nós seguíssemos a nossa própria vontade, nós estaremos perdidos. Mas porque nós fazemos a vontade, nós seguimos a vontade de Deus, guardamos as ordenanças de Deus, nós temos a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar e agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem nos dado. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos deu de podermos estar todos reunidos, Senhor, nesse local para cultuar o Seu santo nome. Muito obrigado por esse ensinamento que o Senhor nos deu, Senhor, que é maravilhoso. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por nos dar a entender que nós podemos te servir, ó Deus, de todas as maneiras, de qualquer maneira que nós tivermos, Senhor. Nós só não podemos estar em pecado. Só em pecado que nós não podemos servir ao Senhor. Só em pecado que o Senhor não se agrada. Muito obrigado, ó Deus, por nos permitir te servir da maneira que nós estamos, Senhor. Muito obrigado por nos conceder a graça de ouvir, de ver, de crer no nosso Senhor Jesus e ter a esperança, a certeza da vida eterna. Louvado seja o seu nome, ó Deus. Louvado e glorificado seja o seu nome, que o seu nome seja louvado, seja exaltado em todos os séculos, por toda a eternidade. Eu te agradeço, ó Deus, eu te louvo, eu te bendigo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é digno de receber honra, força, louvor e poder. Muito obrigado, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.